Hoje nós vamos falar sobre o Brasileirão de 1988. Esse programa é gravado em 2019. Até hoje, infelizmente, nenhum outro time nordestino foi campeão brasileiro, desde esse feito do Bahia de Bobô em 88. E esse campeonato teve muito mais história que isso. Teve o Grenal do século, quando o Grêmio e Inter decidiram um lugar na final do Brasileiro. Tinha um regulamento bizarro, com cobranças de pênalti, que rendeu várias histórias curiosas. Fora um grande número de craques dos anos 80 que vai ser um prazer relembrar depois da vinheta. Antes de começar, você que está assistindo o vídeo e ainda não está inscrito no Última Divisão, se inscreve aí para receber as nossas notificações. A gente conta várias histórias sobre o passado do futebol, como essa de agora do Brasileirão 88. O Brasileirão de 88 aconteceu no ano seguinte à polêmica Copa União de 87, que é um dos torneios mais pedidos nos nossos comentários. Um dia a gente ainda vai falar dele, estamos consultando nossos advogados aí, que é um tema bem polêmico. Mas hoje, falando de 88, o campeonato já era organizado pela CBF, não era mais pelo Clube dos 13. Ainda assim, se você pegar jornais da época, reportagens de TV, era comum muita gente se referir ao campeonato como Copa União 88, apesar de ser organizado pela CBF, tanto que tinha bizarrice no regulamento. Naquela época, em todo o mundo, a vitória geralmente valia 2 pontos em qualquer campeonato, mas a CBF quis antever, aí, se antecipar ao futuro, e em 88 decidiu que a vitória ia valer 3 pontos no campeonato, e na primeira fase, quando uma partida terminasse empatada, sempre havia disputa de pênaltis para decidir o vencedor de pontos extras. Isso também era uma inovação na época e rendeu confusão, que a gente vai contar mais pra frente no vídeo. 24 times disputaram aquele campeonato de 88, eles estavam divididos em 2 grupos de 12 e o torneio tinha então 2 fases. Na primeira fase, os times de um grupo jogavam contra os do outro grupo, e aí os 2 melhores colocados desse turno em cada grupo já garantiam lugar para as quartas de final. E depois tinha uma segunda fase que os times jogavam dentro de seus grupos e também os 2 melhores colocados de cada grupo se classificavam para as quartas de final. E aí nas quartas de final a gente tinha mata-mata normal. No caso, quando houvesse empate, né, nos 2 jogos, a gente não tinha disputa de pênalti. Tinha uma prorrogação de 30 minutos, que se houvesse um vencedor, o vencedor avançaria. Se não houvesse vencedor, se fosse tudo empatado, avançaria o time com a melhor campanha no geral. Hoje, a CBF reconhece o Bahia como o primeiro campeão brasileiro da história por causa do título da Taça Brasil de 1959, vencida em cima do Santos de Pelé. Quem quiser saber um pouco mais sobre esses brasileiros do passado, né, pré-1971, no Aquele Brasileirão de 1971 a gente comenta um pouco sobre eles. Bom, fato é, a torcida do Bahia sempre valorizou esse título de 59, mas em 88 a gente já tinham se passado quase 30 anos, né, dessa conquista, e a torcida tinha sede demais, porque o Bahia dominava muito localmente. Para se ter ideia, nos anos 70 e 80, né, 2 décadas, o Bahia ganhou 16 títulos baianos nesse período, perdeu só 4 vezes. Então era um time muito forte localmente, e o presidente Paulo Maracajá, que comandava o time na época, que era conhecido como o Eterno Presidente, ele ficou 15 anos no comando do Bahia, era uma personalidade bem folclórica, falava que o time queria traçar voos mais altos, ganhar coisas nacionalmente, e para esse desafio o time contratou o treinador Evaristo de Macedo, porque o Bahia não tinha ido tão bem na Copa União de 87, terminou lá mal na tabela. Então em 88, com esse sonho de fazer bonito num torneio nacional, foi contratado o Evaristo de Macedo, que era um treinador muito promissor, já até consolidado, porque àquela altura o Evaristo de Macedo já tinha treinado a seleção brasileira por um breve período em 85, tinha ganhado títulos estaduais com Santa Cruz, tinha inclusive treinado o Barcelona, clube que ele foi ídolo como jogador, já tinha ganhado uma Copa do Rei com o Barcelona. O Bahia já tinha uma boa base que vinha jogando junto há cerca de 2 anos. Com a chegada do Evaristo de Macedo, ele ainda incorporou alguns jogadores das categorias de base que já chamaram a atenção dele, como o atacante Charles, o zagueiro João Marcelo, que se juntaram a nomes como o ponta Zé Carlos, o lateral Zanata e o craque do time, né, que era o meia Bobô,
grande maestro daquele Bahia que já vinha com o time há alguns anos. No começo do Brasileiro de 88, o Bahia não foi nada bem. Nas primeiras 7 rodadas só ganhou 2 jogos, mas começou a engrenar principalmente depois de um jogo que o time venceu por 2-0 o então forte São Paulo no Morumbi, com gols de Bobô e Zé Carlos. Depois dessa vitória contra o São Paulo, o Bahia melhorou seu desempenho na competição, mas ainda assim não conseguiu ficar entre os 2 primeiros do seu grupo, nem na primeira e nem na segunda fase. O Bahia só conseguiu se classificar para as quartas de final porque teve uma ajuda do Vasco. O Vasco ficou entre os primeiros do seu grupo, tanto na primeira como na segunda fase, e então o time de melhor campanha no geral que herdaria essa vaga extra do Vasco, e foi o Bahia que foi agraciado e assim avançou para o mata-mata. Nesse mata-mata a gente teve também o confronto entre Vasco e Fluminense. O Fluminense passou, a gente teve Flamengo e Grêmio. O Grêmio passou, desculpa, e Inter e Cruzeiro, o Inter passou. E o outro duelo foi um clássico nordestino entre Bahia e Sport. O jogo foi 1-1 na ida em Pernambuco e na volta na Bahia terminou 0-0 no tempo normal. Lembrando que quando houvesse empates a gente teria prorrogação. Na prorrogação de novo 0-0. A verdade é que o Bahia tomou um certo sufoco do Sport. O Sport atacou bastante, tentou vencer na Fonte Nova e o Bahia só conseguiu avançar porque o goleiro Ronaldo jogou muito naquele dia. Um detalhe que eu não falei: todos esses mata-matas do Brasileirão de 88 foram disputados já em 89. Na época era difícil o calendário brasileiro. Bom, o Bahia então avançou para a semifinal e teve pela frente o Fluminense. Na primeira fase, quando Bahia e Fluminense se enfrentaram, os cariocas ganharam por 3-0. Então, os cariocas eram favoritos, né? Tinha o grande time do Fluminense, de Romerito, Fluminense com grandes esquadrões dos anos 80, mas ainda assim o Bahia conseguiu segurar um empate no Maracanã e teria o jogo de volta na Fonte Nova. A torcida ficou tão confiante que a gente teve o maior público da história da Fonte Nova até hoje nesse jogo Bahia e Fluminense. 110 mil pessoas, e ainda teve muita gente do lado de fora. A gente tem aí uma matéria da época falando que tinha 30 mil pessoas do lado de fora. 1h30 antes de começar a partida, o estádio da Fonte Nova estava assim, completamente lotado. Não tinha lugar para mais ninguém na arquibancada. Mas mesmo assim, milhares de pessoas ainda chegavam aqui ao estádio sem ingresso para tentar assistir o Fluminense Bahia. Se lá fora quase 30 mil pessoas não conseguem entrar no estádio, lá dentro 110.438 torcedores proporcionam um novo recorde de público na Copa União. Então a gente tinha um mar de gente na Fonte Nova, mas ainda assim quem saiu na frente foi o Fluminense, gol do Washington, mas o time conseguiu se recuperar. O tricolor baiano virou com gols de Bobô e Gil, e depois desse gol do Gil, a emoção foi tanta, a festa foi tanta que teve invasão de campo, e o árbitro do Cídio, Vanderlei Bosquilha, na época, deu uma entrevista de campo, dentro do campo. Olha como é que era na época. Eu já pedi, implorei, pelo amor de Deus. Tem muito pico entrando no campo para comemorar. Eu não aceito isso. Pelo amor de Deus, a polícia é inoperante. Ela tá só olhando. Me ajude, pelo amor de Deus. Na outra semifinal a gente teve um jogo histórico que até hoje é lembrado no Rio Grande do Sul, o Grenal do século. O Inter levou a melhor nessa disputa com um empate no primeiro jogo e na volta uma vitória por 2-1 com 2 gols do Nilson. E o Inter então conseguiu chegar à final. Era treinado pelo jovem treinador Abel Braga e tinha um time muito forte. Para ter ideia, tinha Tafarel no gol e 2 dos maiores ídolos do futebol uruguaio, que era bem forte nos anos 80. Tinha o zagueiro Oscar Aguirre Garay, que foi um dos destaques do time do Nacional, que ganhou a Libertadores de 1980, e o atacante Diego Aguirre, que fez o gol do título do Peñarol na Libertadores de 87. Então era um Inter muito forte, mas o Bahia estava ali empurrado pelo seu estado, pela região Nordeste. Tanto dá para falar que essa presença do Bahia na final não era só do Sport Clube Bahia, era de todo o estado da Bahia, que a gente tem registro de torcedor do Vitória se juntando à torcida do Bahia naquela época. E não era só dentro de campo que aquela final seria decidida, a gente também teve fatos como o Lourinho, que era um torcedor símbolo do Bahia na época, apareceu para toda a imprensa com os voodoos dos jogadores colorados, dizendo que aquilo ia trazer azar. Depois o Inter respondeu, no jogo no Beira-Rio, colocaram um prato de mandinga na frente do vestiário do Bahia, teve toda essa disputa fora de campo.
Dentro de campo, o Bahia tinha perdido para o Inter também por 3-0 na primeira fase, assim como tinha acontecido com o Fluminense. Então havia uma grande desconfiança, né? Tomou um baile na primeira fase, se o Bahia conseguiria fazer frente, o Inter brigando para ser tetracampeão brasileiro, mas novamente o Bahia dentro de casa, na Fonte Nova, nesse caso no jogo de ida, ganhou de virada por 2-1, 2 gols do Bobô, e então chegou com a vantagem para decidir no Beira-Rio, e no Beira-Rio conseguiu segurar o empate por 0-0, que trouxe o título então para o Bahia campeão brasileiro de 88, já em 89, e o que se seguiu a isso foi uma festa gigantesca. Já era fevereiro, já estava em clima de carnaval, então a gente teve muita festa em Salvador. Depois, quando os jogadores foram para lá, subiram no trio elétrico ao lado de baianos ilustres como Moraes Moreira, por exemplo. Trio elétrico de Bobô e Osmar. E esse Brasileirão de 88 terminou tão atrasado que a gente já estava em fevereiro, 2 dias depois do Bahia se sagrar campeão com um empate no Beira-Rio. Os dois times voltaram a se enfrentar, dessa vez na Fonte Nova, pela primeira rodada da Libertadores de 89, e os baianos seguiram fazendo a festa, ganharam por 2-1. Vamos lembrar agora então a escalação do Bahia no jogo decisivo do Brasileirão. No jogo decisivo, o Bahia foi a campo com Ronaldo no gol, Tarantini, João Marcelo e Claudir, depois entrou o Nilmar e Paulo Robson ainda na defesa. Paulo Rodrigues, Gil Sergipano, Zé Carlos e Bobô no meio de campo, depois entrou o Osmar. No ataque, Charles e Marquinhos, treinados pelo Evaristo de Macedo. Vários jogadores foram importantes e decisivos para o Bahia naquele Brasileirão de 88. A gente pode citar o Osmar, Charles, o Zé Carlos, mas é unanimidade que o grande craque do time e o grande craque do Brasileirão foi o Bobô, aquele meio atacante que surgiu novo lá com 18 anos na Catuense, do interior da Bahia, um time histórico da Catuense que conseguiu inclusive ser vice-campeão baiano naquela época, que era muito difícil ter zebra do interior. O Bobô se destacou tanto que em 85 ele se transferiu para o time do coração, para o Bahia, e permaneceu no Bahia até 89, quando foi contratado pelo São Paulo. Depois jogou em outros clubes, mas sempre teve o seu nome ligado ao Bahia. Tanto que um outro torcedor ilustre do Bahia, Caetano Veloso, cita o Bobô numa de suas músicas mais bonitas, Reconvexo, que ele fala de várias coisas da Bahia, e se pergunta: quem nunca amou a elegância sutil de Bobô? O Inter não foi páreo para o Bahia na final, mas pelo menos fez o artilheiro daquele Brasileirão, que foi o atacante Nilson. Ele fez 15 gols no campeonato. Os mais importantes com certeza foram os 2 da semifinal, que serviram para eliminar o Grêmio no Grenal do século. Naquele dia que o Nilson fez 2 gols, eliminou o Grêmio, com certeza se tornou um ídolo magistral para os colorados. Pena que em 89, poucos meses depois, ele se tornaria vilão. Isso porque na Libertadores de 89, o Inter chegou até as semifinais, enfrentou o Olímpia do Paraguai, e no jogo decisivo o Nilson perdeu um pênalti tanto no tempo normal quanto na disputa de pênaltis depois, que impediram o Inter de avançar à final. Então ele é lembrado pela torcida colorada pelo grande momento de herói no Grenal do século e pelo momento de vilão na semifinal da Libertadores de 89. Naquele Brasileiro de 88, bem atrás do Nilson, na tabela de artilheiros, a gente teve o Zé Carlos do Bahia, que fez 9 gols. Teve o Bebeto, jogando pelo Flamengo. O Bebeto que foi revelado pelo rival do Bahia, pelo Vitória, né? Um outro baiano que fez história nesse ano de 88, mas com a camisa do Flamengo, também fez 9 gols. E vai lembrar uns outros atacantes que hoje em dia a gente conhece por outra função, né? Por exemplo, o Cuca era o atacante do Grêmio, fez bastante gol nesse Brasileiro. A gente teve também o Renato Pé Murcho no Atlético Mineiro. O Brasil estava bem de atacante naquela época. Não faltou jogão nesse Brasileiro. A gente já mencionou as grandes viradas do Bahia nos mata-matas, o Grenal do século, porque é jogão maior que esse. Mas vamos lembrar então de alguns outros. Por exemplo, um outro jogo muito marcante foi nas quartas de final, quando a gente teve Vasco e Fluminense. O Vasco fez uma grande campanha na primeira fase, mas tinha perdido no jogo de ida, e no jogo de volta vinha perdendo também pro Fluminense. Ficou com 1 a menos, mas conseguiu aos 40
44 minutos do segundo tempo, virar o jogo e com um jogador a menos, né, com o gol do Leonardo, levou o jogo para prorrogação, mas aí na prorrogação faltou perna e o Fluminense fez 2-0 e conseguiu eliminar o Vasco. Enfim, vários jogões que a gente pode puxar da memória, mas acho que o momento mais, pelo menos diferente, assim, mais peculiar desse brasileiro veio naquela coisa do regulamento que a gente disse, que tinha disputa de pênaltis depois dos empates no tempo normal. Bom, a gente teve um caso de um jogo Flamengo e Palmeiras que terminou empatado. Durante o jogo, o goleiro do Palmeiras era o Zete. Ele acabou se contundindo numa trombada com o atacante Bebeto do Flamengo. O Zete quebrou a perna e o Palmeiras já tinha feito as 3 substituições. Então foi pro gol o atacante Gaúcho. Até aí tudo bem, né? É normal um jogador de linha ir pro gol. A gente já viu, não é normal, mas a gente já viu algumas vezes na história. Bom, o fato é que depois, como o jogo terminou empatado, o Gaúcho teria a disputa de pênaltis pra, enfim, tentar fazer alguma graça lá. Mas ele estava confiante. Olha o que ele falou antes da disputa de pênalti. Agora eu vou pegar, nós vamos ganhar. Vai ganhar? Você vai pegar mesmo? Vou, nós vamos ganhar. Dito e feito, Gaúcho fez história nesse dia. Como principal atacante do time do Palmeiras, na hora de cobrar seu pênalti, ele fez o gol. E como goleiro, ele defendeu 2 cobranças. E não foi cobrança de qualquer um, não. Ele pegou cobrança do Aldair e do Zinho. E o Galvão Bueno narrando foi a loucura. Partiu o Zinho, perna esquerda, bateu Gaúcho! Incrível, Gaúcho pega mais um! Fica então essa nossa homenagem ao Gaúcho, o atacante que conseguiu defender 2 pênaltis, ele que depois teve uma grande passagem pelo próprio Flamengo, infelizmente morreu em 2016, vítima de um câncer de próstata, mas está na história. Mas as benditas cobranças de pênalti quando as partidas terminavam empatadas também geraram polêmica. Nesse Brasileiro de 88, logo na primeira rodada, a CBF marcou vários clássicos regionais. A gente teve Atletiba, São Paulo e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, Flamengo e Vasco, enfim. Tivemos também Fluminense e Botafogo. Nesses clássicos na primeira rodada já teve alguns empates e os times depois cobraram os pênaltis normalmente, só que Fluminense e Botafogo decidiram peitar a CBF. Terminaram o jogo empatado e disseram que não iam cobrar os pênaltis. E, bom, vale lembrar, né, que tinha a Copa União de 87 ainda viva na memória, quando os times organizaram seu próprio torneio. Então estava um clima ainda de rivalidade entre a direção de muitos clubes e a CBF. Então Fluminense e Botafogo não cobraram seus pênaltis depois que empataram e o juiz ficou maluco com isso. Acabando a partida, empataram 1-1, chaveamos os capitães, eles disseram que não iam cobrar as penalidades, porque tinham instruções dos presidentes de ambos os clubes para não cobrar a penalidade. E essa polêmica se estendeu por cerca de um mês, os times não queriam cobrar os pênaltis, a CBF insistindo que tinham que cobrar os pênaltis, que valeria um ponto extra, até que depois de muita negociação, num dia à tarde, foi um dia histórico para o Brasil, foi o dia que foi promulgada a Constituição de 1988, Fluminense e Botafogo foram ao Maracanã só para cobrar pênaltis, cerca de 5.000 torcedores foram lá ao estádio só para ver essa cobrança de pênaltis e a gente teve então o Fluminense vencedor, mas teve mais curiosidade, o autor do pênalti decisivo, né, que fez o gol decisivo, foi o Alexandre Cruz, que fez o atacante Alexandre Cruz do Fluminense, que fez o gol no seu irmão, o goleiro Ricardo do Botafogo. Então, e o Fluminense, ganhando esse pontinho extra, assumiu a liderança do seu grupo naquela rodada. Então era um pontinho muito importante. Olha só que história bizarra. A gente já fez um vídeo sobre a conquista do Corinthians no Brasileirão de 1990 e nesse vídeo a gente até comenta que o título do Corinthians de 90 começou em 88, quando surgiram alguns jogadores que seriam ídolos, como o goleiro Ronaldo, o zagueiro Marcelo de Jean, o Wilson Mano, mas nesse meio tempo, logo depois de ser campeão paulista de 88, o Corinthians fez uma péssima campanha no Brasileirão. Ficou só com a 15ª campanha entre 24 times, ganhou só 6 partidas do campeonato inteiro, foi muito mal, coisa que não mudou quando trocou de treinador, saiu Jair Pereira, entrou o Carlos Alberto Torres, mas o Corinthians seguiu mal. Outros times grandes foram mal também, como o Palmeiras, o Botafogo, o Santos, mas vamos eleger o Corinthians como uma grande decepção, porque tinha sido campeão paulista pouco antes.
a gente pode dizer que o campeão brasileiro de 88 foi uma zebra. É verdade que o Bahia já era muito forte regionalmente, que o presidente Paulo Maracajá tinha esse discurso da ambição de voltar a ganhar um título nacional, mas pouca gente acreditava no começo do campeonato que o Bahia de fato conseguiria ser campeão brasileiro. Mas vamos destacar então como zebra, já que o Bahia foi grande campeão, a gente já falou muito desse time, vamos falar de um outro nordestino que fez muito bonito. O Sport, para muita gente, foi o campeão brasileiro de 87, um dia a gente vai entrar nessa polêmica, né, da Copa União, mas quem questiona isso fala, como que o Sport foi campeão brasileiro se não enfrentou os times mais fortes do país em 87? Bom, em 88 a base do time era a mesma e o Sport mostrou que tinha um time muito forte mesmo, porque enfrentou os times mais fortes do Brasil e fez bonito. O técnico era o José Amaral, tinha jogadores, alguns dos maiores destaques como o Zico, o Robertinho, o Neco, e o Sport com essa base conseguiu a 6ª melhor campanha da primeira fase e no mata-mata fez o confronto mais difícil que o Bahia teve. Foi empate na ida, empate na volta, empate com pressão na prorrogação. Por muito pouco o Sport não eliminou o Bahia. E bom, vale dizer que o Sport fez muito bonito nesse brasileiro de 88. Os 4 piores times da primeira fase seriam rebaixados e a gente teve por muito pouco o Vitória, não foi rebaixado no ano que o rival Bahia foi campeão brasileiro, o Vitória salvou por um pontinho só, mas quem acabou caindo foram Santa Cruz, Criciúma e a dupla carioca América e Bangu, esses dois times que foram tão poderosos até a década de 80, o Bangu foi vice-campeão brasileiro em 85, pouco antes, o América fez boas campanhas também. Bom, os dois caíram juntos da Série A para a Série B de 88 para 89, nunca mais disputaram a primeira divisão desde então, e inclusive em 89 os dois caíram juntos também para a Série C. E, bom, depois alguns até retornaram para a Série B, mas nunca mais voltaram a viver os grandes momentos que tiveram até 88. A maior goleada daquele campeonato foi aplicada por um time que não mencionamos até agora, o Goiás, que tinha o Túlio Maravilha em seu primeiro ano como profissional, fez um 6-1 contra o Vitória no Serra Dourada na primeira fase. O Túlio, jovem Túlio, fez 2 gols nessa partida. E uma outra goleada que vale destacar foi um 5-1 do campeão Bahia contra o Santos, também na primeira fase na Fonte Nova. E o Santos tinha grandes jogadores, tinha César Sampaio começando a carreira, tinha Dr. Sócrates, pouca gente lembra, ele passou pelo Santos, inclusive o gol de honra nesse jogo na Fonte Nova foi do Dr. Sócrates, o gol de honra santista. Antes de encerrar, aí vão alguns breves recados. O primeiro deles, vamos falar sobre a Ícone Sports. Para quem não conhece, vários programas a gente apresenta com o uniforme oficial da última divisão, feito pela Ícone, e fica a nossa sugestão para você fazer uma camisa do seu time de bairro, o time que você tem com seus amigos. Vai lá no site ultimadivisão.com.br/ícone, lá você consegue padronizar, né, customizar uma camisa com as cores do seu time, tem vários modelos, e fazendo aí por essa página do Última Divisão, nossa parceria com a Ícone, você tem desconto para montar a camisa do seu time de bairro. Falando de camisas, outra roupa que a gente usa aqui de vez em quando para apresentar são as camisas da Vestiário Company, uma outra parceira nossa que faz camisas de moda casual com a temática futebol. Tem muita opção, as camisas bem bacanas. Entra lá em vestiariofc.com.br. Quando você achar uma camisa que você gostar, usa o cupom Última Divisão tudo junto sem acento, e você vai ter desconto para comprar essa camisa também. A gente tem uma nova parceria com o Esporte Interativo e eu queria recomendar para todo mundo o aplicativo Esporte Interativo Plus. Aí na descrição tem o link para você baixar. Com esse aplicativo você vai poder assistir 42 jogos exclusivos do Brasileirão, entre outros jogos exclusivos. Então é isso, gente. Esse foi mais um Aquele Brasileirão. Bem legal falar desse título do Bahia e relembrar tanta história legal desse campeonato de 88. Diz aí se você lembra alguma coisa daquela conquista, se você já ouviu falar, alguma coisa que ficou de fora. E fala também qual brasileiro que você quer que a gente fale, que a gente vai continuar aí. Outros Aqueles Brasileirão virão.
contando várias histórias, não falta história nesse torneio maravilhoso. É isso aí, gente. Até a próxima.